Oi, gente. Esperar o pessoal começar a entrar. Olá, tudo bem? Tô esperando aqui a Alessandra, a enfermeira Alessandra entrar. E aí a gente já começa a se apresentar mas logo a gente começa a live nessa semana municipal do parto humanizado em Cascavel. Deixa eu ver se ela já tá aqui. Não. Bom, vou começar a me apresentar então para vocês, tá? Meu nome é Bruna Dallagnol, eu sou doula, faço parte da Associação de Doulas de Cascavel. E hoje a gente vai falar sobre parto em tempos de coronavírus, né? Um assunto bem delicado nesse momento, bem importante para a gente estudar, para a gente tirar nossas dúvidas. Eu vou esperar só a Alessandra entrar, ela que vai tirar as dúvidas pra gente. Se vocês tiverem perguntas, já vão bolando aí para mandar para mim, que eu vou, conforme for possível, eu vou perguntando para ela durante a live, tá bom? Deixa eu só perguntar para ela aqui se ela conseguiu entrar só um pouquinho aí. Tudo bem aí com vocês nesse dia frio? Ali, cadê você? Acho que ela não conseguiu acessar ainda, gente. Só um pouquinho. Tenha um pouquinho de paciência. Ah, ela entrou. Agora eu vou chamar ela, só um pouquinho. Tá aparecendo aqui que a Ali não pode participar da live. Alessandro, você tá vendo aí? Tá aparecendo que você não consegue participar da live. O que será que tá acontecendo? Alguém sabe me dizer? É a única pessoa que eu não consigo convidar pra live é a Alessandra, que é a única pessoa que eu preciso que participe. Ali, você tá pelo celular ou tá pelo computador? Não sei por que não tá dando certo. Você é a única pessoa que eu não consigo convidar. Ela tá me mandando mensagem no WhatsApp ali que ela tá ali, mas não tá funcionando aqui, eu não consigo convidar ela, gente. Será que ela falou que ia tentar acessar pelo computador? Será que é por isso? Alguém sabe me dizer se é por isso? Porque eu sou leiga nessa coisa de live, não sei, não entendo muito bem não. Deixa eu tentar procurar de novo. Ah, agora vai dar certo. Agora deu certo, gente. Vamos ver se ela vai conseguir entrar. Ah, alguém tá falando ali que precisa ser pelo celular. Então é isso, Ali. Tô aguardando ela aceitar. Obrigada, Bruna. Eu não entendo nada disso, não. Sou bem perdidinha. Tô aguardando ela aceitar a solicitação. Tá aparecendo pra você aí, Ali, a solicitação? O que que tá?
Já vai dar certo, gente. Isso aí, ó, tecnologia. Hum. Mamães e pais, você também é o quê? Desculpa, deixa eu ver se eu perdi ali. Só um pouquinho, que agora acho que vai. Vamos ver. Ah, acho que agora deu. Oi, peraí. Oi, Agora ai, deu. deu certo. A Não gente é está fácil. aprendendo, né? Fazer tudo isso. Não, Eu estava eu não entrando sei. pelo computador, então pelo computador agora eu descobri que não dá certo. É, eu também acabei de descobrir porque eu não fazia nem ideia que não dava certo também. Sim, sim. Mas deu certo no final das contas, é o que importa. Que bom. Então, gente, eu vou me apresentar de novo, porque entrou bastante gente depois. Ah, ali alguém tá falando que ela também é leiga em lives. Entendi. Não, eu sou. Gente, eu falei com a Ali antes, eu falei, olha, eu não sei fazer, vamos aprender juntas, porque Apoiar meu celular aqui em algum lugar isso vai ficar mais fácil. para ficar mais fácil e vamos aprendendo. Vamos juntos. Então, gente, eu vou me apresentar novamente. Eu sou doula, meu nome é Bruna Dallagnol, tá? Eu faço parte da Associação de Doulas de Cascavel. E essa é a Alessandra, você quer se apresentar, Ali? Sim, tudo bem, Bruna? Tudo bem, pessoal? Eu sou a Alessandra, eu sou enfermeira obstetra, moro aqui em Cascavel. Eu sou mãe da Sabrina, mãe da Sofia, sou avó do Guilherme. Não é que eu sou mais velha, é que eu comecei cedo mesmo. Começou cedo, né? Porque nem parece que é avó. É, e sou professora, né, aqui da UniOeste, na Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Atuo na disciplina de prática de ensino, na formação de professores, né, na área aí de enfermagem. Ai, que Tenho legal. um trabalho aí junto ao Conselho, né, a Comissão de Saúde da Mulher, ao Conselho Regional de Enfermagem, a Associação Brasileira de Enfermeiros Obstétricos, enfim, temos uma caminhada aí na área. Ai, eu só ouço maravilhas de você, Ali. O Rodrigo só fala coisas maravilhosas. O Rodrigo é meu marido, pra quem não sabe, que conhece a Alessandra. E ele sempre elogiou muito ela e eu acabei de conhecer, né? Faz pouquinho tempo que a gente se conhece. Que bom, obrigada. Então, hoje, gente, a gente vai falar sobre parto em tempos de coronavírus, né? Um tema bem delicado agora, bem importante para a gente entender, para a gente conhecer. E eu e a Alessandra, a gente conversou e a gente, né, pensou em algumas coisas que eu acho que vocês queriam saber mais. Mas vocês podem ir mandando pergunta também, que conforme a gente conseguir, ela vai respondendo, tá? Eu vou passando para ela e ela vai respondendo, tá bom? Então vamos começar, pode ser? Pode? Então tá. Como que deve ser feito o pré-natal agora nessa fase, nesse momento delicado? Como que você sugere, como que deve ser feito? Tá. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer, né, o convite da Gesta Cascavel. É um trabalho muito bonito, não é? E em era de Covid, ele deve ser mais valorizado, não é? Porque as mulheres, elas estão muito carentes de informação, sempre estiveram carentes de informação relacionada ao nascimento. Uhum. E em tempos de Covid, eu que não estou grávida, né? As mulheres que não estão grávidas, a gente já fica com medo, com receio. Quem dirá aquela que está grávida, que está por esperar a vinda de um filho, né? Nossa, Então, obrigada pelo convite. Me sinto muito honrada em estar aqui, em estar conversando com vocês sobre isso. nós que agradecemos por você ter aceitado o convite. Obrigada mesmo. Bom, em tempos de Covid, o pré-natal, ele é mais valorizado ainda, Bruna. Deve ser mais valorizado, porque o que que se faz no pré-natal? No pré-natal é avaliado como que está o estado de saúde dessa gestante, como está o estado de saúde do embrião e depois feto, né? Uhum. E
ela não está doente. A gestante não é uma pessoa doente, mas a gestante ela é uma pessoa vulnerável. Ela é mais suscetível a adoecer, digamos assim. Por quê? Porque o organismo dela vai se adaptar para receber um bebê. Esse bebê ele entra microscópico no útero dela e esse bebê ao sair, né, ao ser expulso, porque fisiologicamente é esse o termo que nós usamos, expulsão fetal, ele vai sair em torno de 3 quilos, então ele precisa ocupar esse corpo. E para ocupar esse corpo, ele acaba adaptando dia após dia o corpo dessa mãe. Então as estruturas torácicas, as estruturas abdominais, elas vão sendo comprimidas. Entendi. Passa a ser adotado uma outra funções, né, adaptações que não teria antes da gestação. O pulmão, por exemplo, ele comporta a mesma capacidade, mas ele fica mais achatado, a mulher fica com as costas mais largas por conta dessa adaptação. E ela também tem adaptação a nível sanguíneo. Então, existe uma preocupação do Covid, porque no Brasil nós temos casos de morte materna. E isso não tem sido visto nos outros países. Se eu não me engano, nós já temos registrados no nosso país 6 mortes maternas. Então, é uma situação que nós nos colocamos em estado de alerta. O que está acontecendo? Será que isso já denota um pré-natal mal feito? Porque o pré-natal bem feito, de qualidade, não é aquele que exige número de consultas, mas é aquele onde se tem consultas de qualidade. É claro que número de consultas também, né? Mas tem que ter consultas de qualidade. Então, em tempos de Covid, que é a sua pergunta, como que ficaria? As consultas, elas devem ser mais espaçadas, principalmente no primeiro e no segundo trimestre. No terceiro trimestre, não. Por que não? Porque no terceiro trimestre é onde a gestante tem mais risco. Ela está mais próxima a entrar em trabalho de parto, o bebê está ganhando peso, o pulmão dele está amadurecendo para ele respirar fora do útero e ela precisa ser melhor monitorada. Então, é a época mais crítica. Então, o que ela deve fazer? Conversar com o médico dela, com o obstetra dela, conversar com a equipe que está acompanhando. Se ela está fazendo o pré-natal no SUS, aqui em Cascavel, por exemplo, o que está acontecendo? Algumas unidades, elas não estão atendendo gestantes, porque elas ficaram centradas para o atendimento da Covid e da dengue, né? Então, o horário é agendado. Então, ela deve ir naquele horário exatamente do agendamento, ela deve ter paciência para fazer esse agendamento, e isso tudo é para prevenir com que ela tenha contato não necessário com outras pessoas dentro da unidade. Então, ela deve seguir o calendário do pré-natal, conversando com a equipe de saúde que a atende, conversando com o obstetra que a atende, e também tem sido mais usual o contato telefônico, tanto com a equipe quanto com o próprio obstetra ou com a enfermeira da unidade ou com a enfermeira obstetra que a atende, com a equipe que a atende. Então, pelo WhatsApp, pelo telefone, né, para que ela evite realmente de ir à unidade. E outra coisa, é importante também que quando ela vá, já seja solicitado todos os exames necessários para aquela época da gestação, para que ela vá o menos possível, né? Dentro da necessidade, o menos possível que eu digo, não necessariamente, porque ela vai uma vez e consegue resolver, né? Consegue ser atendida, é feita a avaliação obstétrica, uma avaliação clínica geral, e é feito a solicitação dos exames que são necessários para cada trimestre. E aí ela vai ter que ir até também o laboratório coletar esses exames. Então, que sejam os exames coletados uma vez no primeiro trimestre, uma vez no segundo e uma vez no terceiro trimestre, tá? Então, tem que ter atenção, né? Deixa eu só... Pode falar, Ares, estou vendo que tem uma pergunta aqui no meio que alguém mandou, só para eu não perder, pode falar. Uma atenção que ela deve ter, principalmente no terceiro trimestre, é com o bebê mexer. O bebê precisa mexer. O bebê não vai parar de mexer, né? Bebê mexendo é bebê saudável, né?
Bebê mexendo é bebê saudável. Então, assim, às vezes fala assim, chegou perto da hora do bebê nascer, não vai mexer. Não é verdade, isso é um mito. O bebê mexe nascendo, ele está nascendo, ele está se mexendo, não é? Então ele precisa se mexer. Então ela deve ficar mais quietinha, de repente, se ela percebe que o bebê não está mexendo, deita para o lado esquerdo, semi-sentada, se alimenta bem, toma bastante líquido e perceba, mexe na barriga, conversa com o bebê e o bebê vai mexer. Ele precisa mexer. Se ela observar que dentro de 6 horas o bebê não mexeu, isso é um sinal de alerta. Então, ela deve procurar o contato telefônico, principalmente com o profissional que ela tem mais segurança, que ela tem confiança. Uhum. E se for pelo SUS, ela pode ligar para o hospital? Como é que funciona? Então, aí tem essas unidades, as unidades que têm atendimento, né? Se ela entrar, eu acredito que no site da prefeitura ela deve encontrar um mapa, existe um mapa, tá? Eu tenho um mapa comigo também, se você quiser eu posso mandar para depois vocês publicarem. E tem os telefones das unidades e também ela pode verificar com cada profissional esse contato. Nós temos um contato que é um contato da Secretaria Estadual de Saúde também. Se vocês tiverem interesse, né? Eu tenho até anotado aqui um 0800. Ótimo. Posso passar agora? Pode passar. Aham. 0800 644 4414. Esse é o telefone do 0800 da Secretaria Estadual de Saúde, tá? Ótimo. Uhum. Então tá, ó, tem uma pergunta aqui, da Bruna Bagatoli. Se a mãe está gestante, o bebê pode se infectar? Então, a doença é muito nova, né? A Covid, ela é muito nova, ela acontece lá na China aí no final do ano de 2019, por isso Covid-19. E para nós, agora que nós estamos na curva em ascendência, e as pesquisas que nós temos até o momento indicam que não existe uma transmissibilidade mãe-filho, vertical, que a gente chama, né? E também não existe transmissibilidade até então, porque isso tudo que eu estou falando amanhã pode ser diferente. Pode mudar tudo, Porque né? tem muita coisa, tem muito estudo em andamento. Então, isso que eu estou falando pode ser diferente amanhã. Tudo que eu estou falando aqui é baseado no que tem sido publicado na Fiocruz, que um órgão, né, que estuda, que tem um corpo de profissionais que estudam, que tem as pesquisas. Eles têm o portal de boas práticas obstétricas para quem quiser acessar. Então, a Fiocruz e a nossa própria Secretaria Estadual de Saúde e o Ministério da Saúde, tá? Então, não há evidências de transmissibilidade mãe e feto. Tá? E nem na secreção vaginal, Bruna. Secreção vaginal também não tem vírus. Ah, que legal, isso eu não sabia. Nem na secreção vaginal tem vírus e nem no leite materno tem vírus. Tá? No entanto, perfeito. No entanto, tem vírus nas fezes da gestante, se ela estiver infectada. Pode ter vírus nas fezes, na urina, mas não tem na secreção vaginal e não tem no leite materno. A Bruna perguntou ali da amamentação, mas a gente acabou de falar, né? Que no leite materno, então, pode amamentar. Se a mãe estiver infectada, usar máscara, se higienizar, né? Isso mesmo. A orientação é a etiqueta respiratória, né? Como todos nós devemos, aqui no estado do Paraná, já é obrigatório o uso de máscaras e a mãe, ao amamentar, primeira coisa, ela vai higienizar bem as mãos e ela vai adotar o uso da máscara, se ela estiver infectada ou se ela estiver, né, em investigação para essa infecção. Então, sempre lavagem das mãos e o uso da máscara. Uhum. E, Ari, quando a gestante deve procurar o hospital, né? Em que situações, por exemplo, o que ela está sentindo? Se ela acha que está em trabalho de parto, se ela está sentindo uma coisa diferente? Qual que é o momento? Em que momentos é importante que ela procure de fato, vá até o hospital? Então, essa é uma questão também que a gente está tendo que lidar, principalmente nos hospitais públicos.
Porque o que que acontece? Como as unidades básicas elas estão concentrando a sua força de trabalho para o combate da Covid, muitas gestantes, ao perceber qualquer sinal, ela vai até o hospital. E aí se cria uma aglomeração, se constrói uma aglomeração de gestantes que são vulneráveis dentro de um ambiente hospitalar que é um ambiente potencialmente contaminado e contaminado. Visto isso, ela deve ir só realmente quando existe um sinal de alerta grande. Hoje se trata a gestante, se olha para a gestante não só obstetricamente. Nunca devia ter sido assim, olhar para ela só obstetricamente, porque ela não é um útero grávido e uma vagina. Ela é uma mulher grávida que inspira mais cuidados, digamos assim. Mas ao ir para o hospital, quando que ela deve ir? Ela tem sintomas da Covid? Que tipo de sintomas? Ela tem febre associada a algum outro sintoma? E essa febre ela tem mais de 38 graus? E é associado com outro sintoma. Ela está com dificuldade respiratória. E esses sintomas relacionados propriamente à Covid, tá? Mas a CESA traz assim, febre acima de 38 graus e algum outro sintoma associado, que é sintoma próprio da Covid, que seria dificuldade respiratória, tosse seca e a febre persistente, né? Dor de garganta, febre persistente acima de 38. Ou se ela tiver algum sinal obstétrico, ela está com sangramento, esse sangramento é persistente, o bebê dela faz horas que ela não percebe se mexer e ela não conseguiu o contato telefônico com ninguém, porque primeira coisa é o contato telefônico. E aí, Bruna, eu gostaria já de aproveitar a oportunidade de passar o telefone, que é da Central de Atendimentos Covid de Cascavel. Porque ela pode conversar com a equipe. Quem atende lá são residentes, né, da saúde, e aí, inclusive, enfermeiros que atendem lá, e eles podem estar orientando de melhor forma, tá? Então, tem o telefone 3392 6500, tá? E nós tínhamos um outro que parece que não estava funcionando, mas de toda forma eu vou passar, porque você não consegue no outro, que é o 3096 9090, tá? Então, tenta contato telefônico primeiro. Se não conseguiu contato telefônico, bebê não está mexendo, ela tem um sangramento já mais constante, um sangramento que não cessa, ou daí quando ela está próximo à data provável do parto, quando ela sente sinal e sintoma de trabalho de parto, que daí é outro tipo de sinal, né? Que seria o quê? Ela tem contrações persistentes, essas contrações duram pelo menos 40 segundos, já passou 1 hora, passou 2 horas, e a cada 10 minutos ela tem 2, ela tem 3 contrações, e essas contrações duram pelo menos 40 segundos. Isso é sinal de trabalho de parto verdadeiro. E um teste legal para fazer é sentir contração, toma um banho morno. Parou a contração, tá produzindo, né? É o falso alarme falso trabalho de parto, né? Alarme falso. Agora, se tomou o banho e continuou, intensificou, aí é porque o negócio tá pegando mesmo, né? Verdade, é isso mesmo. E caminhar, né? Tá caminhando, tá acelerando. Então aí, ou a bolsa rompeu, né, Bruna? Porque o que que acontece? Inclusive, mulheres que estão infectadas pela Covid, elas têm uma tendência a entrar em trabalho de parto precoce e tem uma tendência a romper a bolsa d'água, que é assim que a gente chama, né? E ter, então, essa perda de líquido espontâneo pelo rompimento da bolsa d'água. Se a bolsa d'água rompe, ela precisa procurar o serviço, né? Então, diante desses sinais e já próximo ao trabalho, à data provável de parto, ela precisa procurar o serviço. Alguém perguntou ali a Ana, contrações são como cólicas? Olha, Ana, difícil, né, responder assim. Sabe que até eu
Quando entrei em trabalho de parto da minha filha mais nova, né, da Sofia, eu estava dando prova. E eu tinha 37 semanas de idade gestacional. E eu pensava, meu Deus, será que isso é vontade de ir ao banheiro? Será que isso é contração? É. Será que é ela que está mexendo, né? Então a Uhum. gente não fica mesmo com certeza. Mas o fato é, parece uma cólicazinha, mas ela começa lá atrás, ela vem pro pé da barriga, né? Ela começa nas costas, ela vem pro pé da barriga. E a barriga, ela vai ficar dura, ela vai ficar Entendi. dura, né? E você vai sentir a vontade de fazer xixi. Porque como o útero contrai, empurra para baixo e o útero está sobre a bexiga, então vai a bexiga dar aquela sensação, os receptores da bexiga, os receptores nervosos, avisam o cérebro, ó, tô com vontade de urinar. Na realidade, ela pode nem estar cheia, mas é uma informação, né, neurológica de que Uhum. você precisa ir ao banheiro e nem é o útero que está pesando sobre a bexiga. Então, assim, é persistente, né? Então, quem perguntou, parece uma cólica. A cólica, ela é constante, ela não vem e não passa, né? Ela vai É. ficando, ela é mais constantezinha. A contração, não. A contração, ela vem forte e ela Só. passa. Dá aquele... E você pensa que não vai voltar mais, de repente ela aparece de novo, né? Isso aí. É, deixa eu ver uma outra pergunta aqui. Quais os cuidados para a gestante se prevenir do Covid-19? Joia, ótima pergunta. Sabe que eu sou uma pessoa assim, até comento com meu marido, né? Eu acho que não sei, eu sou uma pessoa que eu tento me prevenir, me cuidar demais, né? Uhum. Quero que os outros também se cuidem. Eu tenho saído pouquíssimo, pouquíssimo. A gente tem pedido muita coisa para entregar em casa. E o pouco que eu tenho saído, eu tenho me assustado. Porque eu tenho visto mulheres grávidas, eu tenho visto mulheres com bebê no carrinho, eu tenho visto mulheres com bebês, né, com crianças pequenas andando, cachorro, família e tudo mais. Tudo bem. A gente sair uma hora por dia, de repente espairecer um pouco, porque ficar só dentro de casa também. Mas, gente, é o momento da gente se prevenir, é o momento da gente ficar quietinho, da gente procurar meios, artifícios de ter a nossa mente ocupada com algo e se proteger. Então, a melhor forma é evitar o contato social. E eu digo que não é nenhum isolamento social, porque isso que a gente está fazendo, nós não estamos nos isolando. Olha quando as pessoas estão juntas no mesmo momento. Mas é um Uhum. afastamento social. E esse afastamento social é a única forma que a gente tem de prevenir. Inclusive, as pessoas dizem, principalmente aqui em Cascavel, a gente tem um hospital de campanha que está pronto. Só que as pessoas falam, não, mas está vazio, não tem ninguém lá. Será que realmente é tudo isso que estão falando? Gente, ele está vazio, se ele está, porque existe um controle social, existe uma prevenção. Então, a diminuição do contato social faz com que a nossa curva achate. E é isso que está acontecendo em Cascavel. Se todo caso ela vai ter que sair, o que ela vai fazer? Ela vai ter que usar uma luva, ela vai levar o álcool gel, e eu até digo, não leva nem o álcool gel dentro da bolsa, evite carregar a bolsa. Leva o álcool Uhum. gel na mão, de uma forma, né, amarradinho ali, de uma forma de fácil acesso. E assim, prende o cabelo. Cabelo solto é fonte de contaminação. Vai bater o cabelo em algum lugar. Passa a mão no cabelo, não pode pôr a mão na máscara, põe a mão no cabelo, né? É. Chegando em casa, tira a roupa, deixa a roupa do avesso ou já lave essa roupa. Então, assim, a melhor forma de se prevenir, e isso não é só para grávida, isso é para todos, é o uso da máscara e o distanciamento social, né? O uso da máscara, o distanciamento social, a higienização das mãos, a etiqueta respiratória, o uso do álcool e a lavagem, né? A lavagem das mãos. Aqui, eu acho que foi a mesma pergunta que a gente tinha programado, foi a mesma pergunta que fizeram agora. Como está funcionando o acompanhamento do parto nos hospitais? A gente pode falar nos hospitais no geral e a gente pode falar do HU também, né? Que é o SUS.
Consigo contratar uma equipe multidisciplinar para acompanhar, doula e enfermeira obstetra? Isso não seria no hospital particular, né? Então, a gente tem duas situações, né? A gente tem o parto hospitalar e temos o parto domiciliar, né? E dentro do parto hospitalar, a gente tem aí o parto no hospital público e o parto no hospital privado, né? Então, o que que acontece? Nós temos uma preconização, isso vem das boas práticas lá da Fiocruz, de se trabalhar numa equipe mínima. Por que dentro de uma equipe mínima? Porque é a história do distanciamento social. Quanto menos pessoas eu tiver no mesmo ambiente, menos o risco. Até porque eu posso estar infectada e eu estar assintomática. E a média não, mas aí os estudos trazem que o prazo para desenvolver algum sintoma é de até 14 dias. Mas eu posso estar dentro desse período, dessa janela imunológica, e eu não estar apresentando nenhum sintoma, e eu estar dentro de uma equipe, por exemplo, no hospital atendendo. Então, se deve ter um número mínimo de pessoas. E até por conta disso, nós, enquanto cursos da saúde, não estamos atendendo, os alunos não estão podendo fazer estágio. Porque os alunos, eles não podem, já que também não são profissionais, né, estar aí aumentando esse número de pessoas dentro de um mesmo ambiente. Então, assim, se preconiza um número mínimo de pessoas, né, dentro daquela equipe, que atenda às necessidades da mulher, e aí seja tanto no hospital privado quanto no particular. Mas a gente também tem que pensar no número de equipamento de proteção individual. Como que essa instituição está abastecida? Tem máscara para todo mundo por quanto tempo? Tem gorro para todo mundo por quanto tempo? Porque o parto em si, ele não tem nada, não necessita nada disso, né? A gente vem de um movimento de humanização do parto desde a década de 80. Para nascer, basta ter uma mulher com o útero contraindo, né? E ela vai ter o bebê em qualquer lugar aonde for. E nós não precisamos touca, não precisamos máscara, não precisamos nada disso. A luva, a gente coloca a luva mais para não ter contato com secreções maternas. Mas eu não preciso nada disso, não preciso avental, não preciso nada disso. O fato é que em era Covid, em tempos de Covid, eu preciso. E aí, se eu não tenho para todos, isso é muito ruim. Inclusive, Bruna, as mulheres que estão com suspeita de Covid e as mulheres que estão já com diagnóstico de Covid, elas precisam também estar paramentadas na hora do parto. Elas precisam também estar de máscara na hora do parto. Isso é uma preconização internacional, né? Isso é muito triste. É muito triste, porque ela tem todo uma necessidade de movimentação corporal que parte, né, desse trabalho de parto e que ela precisa adotar posições, ela vai suar, ela precisa expressar, vocalizar, e a máscara é um agente que vai estar incomodando ela? Mas se ela tem diagnóstico positivo ou se ela é suspeita, ela precisa estar de máscara. Exato. Uhum. A gente sabe que nos hospitais privados aqui, cada um tá de um jeito. Pode entrar doula, o outro não pode, o outro pode entrar EO, o outro não pode. Aí cada pessoa tem que ligar no hospital e se informar, né? Mas Isso também especificamente no HU não tem como entrar ninguém, né? A questão do acompanhante também, como que tá isso? nossa, isso é outra pedra no nosso sapato tremendo, né? Tremenda, porque o que que acontece? Até tem uma grande teórica, né? Uma filósofa francesa, eu gosto muito de citar ela sempre, a Simone de Beauvoir, que eu já citei ela hoje e vou falar de novo. Em eras de crise, basta uma crise para as mulheres serem as primeiras a perderem os seus direitos. E é isso que a gente está vendo acontecer, né? Por quê? Porque a Secretaria Estadual de Saúde, ela coloca o quê? Que as instituições, dentro das suas estruturas, das suas condições de trabalho, elas devem gerenciar como que deve estar acontecendo o parto. Nós temos uma lei do acompanhante, uma lei que já tem, né, décadas aí, ela é de 2005, a lei do acompanhante. No entanto, este acompanhante,
ele, dentro das boas práticas obstétricas, a Organização Mundial de Saúde diz: não se deve entender que o acompanhante é visita. O acompanhante, ele deve estar mesmo com a mulher infectada. Mesmo com a mulher, no caso, com suspeita, ele deve estar junto. No entanto, nós temos uma realidade que é trágica nos hospitais. E isso está aparecendo muito agora, que é a questão da ambiência do parto. Onde os bebês estão nascendo? Onde as mulheres estão parindo? Elas estão parindo em locais minúsculos, em locais que nós não temos banheiro individual. E agora a gente vê isso no HU aqui. O HU ele começou a liberar a visita no final de 2018. Desculpa, o acompanhante. No final de 2018. Eu tive uma aluna minha, a Nájila, que inclusive está lá em Ponta Grossa, passou em primeiro lugar na residência obstétrica, está fazendo enfermagem obstétrica lá, e ela desenvolveu uma pesquisa de trabalho de conclusão de curso no HU. O que ela investigou? Qual a percepção da enfermagem a partir da entrada do acompanhante? Foi unânime. Todos da equipe de enfermagem estão satisfeitos, aprovam e sentem, inclusive, uma maior valorização do seu trabalho diante do acompanhante. Todos querem um acompanhante. Eu chego até a me arrepiar, porque as minhas colegas que estão lá dentro, né, a Nagmara, a Tatiane, a Naudiele, a Roseli, várias colegas que estão lá dentro, elas lutaram muito pela presença do acompanhante dentro do hospital universitário. E hoje não está sendo permitido. Por que não está sendo permitido? Porque existe uma solicitação de que haja um afastamento de um leito, entre um leito e outro, de 2 metros. E as camas dentro do pré-parto, no centro obstétrico, elas têm 80 centímetros de distância. Nós não temos nem 1 metro de distância entre uma cama e outra. Então, as mulheres, inclusive, têm até que ter uma adaptação, porque até para atender essas mulheres, numa distância de 2 metros, é complicado. E se eu tenho mais uma pessoa ali, eu tenho que ter mais espaço. E aí a gente fica entre a cruz e a espada, entre uma pandemia e entre os direitos das mulheres. Então, a Simone de Beauvoir, né, ela colocou essa frase e eu gosto de citar por conta disso. Então, nós estamos perdendo nossos direitos? Estamos sim. As mulheres estão parindo sem a presença desse acompanhante. E aí, o que fazer, Alessandra? A gente vai ficar de braços cruzados? Porque a Organização Mundial de Saúde fala que não, que a gente tem que ter o acompanhante na hora. E a gente não tem que ter o acompanhante para tirar foto, para registrar esse primeiro momento. O acompanhante é para olhar nos olhos, é para segurar na mão, é para beijar, é para fazer um afago e é para blindar a mulher contra qualquer tipo de violência obstétrica que ela está passível, né, de ser submetida, né, a intervenções desnecessárias. Rompimento de bolsa está contraindicado nesse momento. Já era, né? E dentro das boas práticas não tem que romper bolsa. E aí agora em eras de Covid também agora acentuou isso. Então, nada para fazer diferente, tudo é para fazer igual. Só que a gente tem que ter mais atenção, né? E mais precaução relacionada à questão respiratória. E, Ali, e como está a questão do acompanhante depois do parto? Ele pode ficar lá com a gestante ou também não está podendo ficar lá? Dentro destas condições, né, segundo até o que eu conversei com o pessoal lá, eles estão analisando a necessidade de cada caso e o espaço que eles estão conseguindo para manter esse distanciamento mínimo entre as pessoas no mesmo ambiente. Então, infelizmente, é isso que está acontecendo. Né? Infelizmente é isso. Então, assim, o que a gente pode fazer? É hora, inclusive, da gente deixar isso registrado, né? Registrar na Secretaria Estadual de Saúde, ligar no 180, para deixar essas coisas registradas. 180 é o número que a gente liga para denúncias de violência. É uma violência. Mas aí a gente tem a questão do direito coletivo em função do direito individual também. Então, isso é muito polêmico, isso é uma situação muito difícil da gente enfrentar. Muito difícil, porque são dois lados, né? O lado lá da equipe que está fazendo o seu melhor, né? Diante
tem, né? Porque, infelizmente, o espaço é pequeno, e da mulher que tem que ir para o seu parto sozinha. A gente Isso. sabe, a gente já teve o nosso parto, a gente sabe como esse momento é delicado. Eu fico até com vontade de chorar, pra falar a verdade, porque meu parto, eu precisava do meu marido comigo. Eu queria Uhum, ele comigo. Quando ele saiu de perto de mim para fazer o internamento, as minhas contrações pararam. justa. Simplesmente. E eu já estava em trabalho de parto ativo, eu estava com 8, 9 de dilatação já. E aí ele voltou, as coisas voltaram a fluir. Então a gente sabe da importância disso, mas infelizmente a gente está num momento muito delicado, né? Muito. E as pessoas têm que dar atenção para isso, porque como você falou, as pessoas estão achando que é brincadeira, né? As pessoas estão pensando, ah, não, mas eu só vou encontrar a minha avó, a tia, não sei quem, não sei quem, que mora não sei onde. Gente, dá saudade. Eu sei que dá saudade, né? Mas é importante que a gente se cuide pro nosso bem e pro bem dos outros também, né? Sim. É. Existe também uma situação, Bruna, que é o parto domiciliar, né? E, Então, uma no parto opção. domiciliar, se a mulher ela tem acesso a uma equipe, né, de parto domiciliar planejado, vamos colocar bem aqui. Se ela tem acesso a uma equipe de parto domiciliar planejado, onde ela tem um plano A, ela tem um plano B, aqui a gente tem equipe manjedora em Cascavel, a gente tem equipes em Toledo, a gente tem equipe em Foz, né? Então toda a nossa região aqui tem equipe, os grandes centros têm equipe. Inclusive, tem aumentado a procura dos partos no domicílio por conta disso. Curitiba já tem esse dado registrado, né? Porque, inclusive, Curitiba fecharam-se duas maternidades, uma da Federal do Paraná e uma municipal, para receber os doentes da Covid. Então, quem tem acesso a um parto domiciliar, ótimo, mas esse parto domiciliar, ele tem que estar muito bem planejado. Eu tenho que ter retaguarda, eu tenho que ter transporte, porque o parto domiciliar, ele não está no âmbito das políticas públicas. Então, o que mais se coloca aí como uma preocupação é o transporte. Se ela vai precisar de uma ambulância, por exemplo, o SAMU, ele vai estar com potencialmente contaminado, né? Digamos assim. Né? Além disso, ele também está se ocupando com a situação da pandemia. Então, por conta disso, então, se eu vou ter um parto planejado, um parto domiciliar, esta equipe precisa ter plano A, plano B, eu preciso ter um transporte, né? E eu tenho que ter uma equipe de retaguarda para receber, caso necessário for, né, a locomoção dela até o ambiente hospitalar, que é baixa, que a gente sabe que é em torno de 5%, que é baixíssima, né? Mas que a gente também precisa ter esse planejamento para dar maior segurança para o nascimento. Sim, lembrar que o parto domiciliar ele tem que ser assistido por enfermeiras, né? Não é doula que acompanha, porque o pessoal confunde muito isso. Doula não faz parte técnica, a doula pode estar lá para te dar o apoio, mas é uma equipe, como você falou, a equipe manjedora aqui em Cascavel, né? Que são pelo menos duas enfermeiras obstétricas que tem que estar lá, né? E elas estão preparadas para qualquer intercorrência e, claro, como você falou, tem que ter o plano B se precisar ir para o hospital, né? Isso mesmo. Deixa eu ver qual é a nossa próxima pergunta. E qual é a melhor forma de nascer em épocas de pandemia? Então, né, seja no hospital, seja no domicílio, né, que essa criança nasça com respeito. Então, não é porque existe uma pandemia que nós devemos olhar para esse nascimento e destituir esse nascimento de respeito. Então, como eu disse para você, né, para vocês, as boas práticas obstétricas, elas não podem ser abandonadas. Elas precisam mais do que nunca estar sendo aplicadas, né? Então, o que seriam essas boas práticas obstétricas, né? Que a mulher vá à instituição e ela seja recebida pelo nome, que o parto não seja um parto de preferência induzido, que esse parto seja espontâneo, que não seja colocada a ocitocina para forçar esse nascimento. A ocitocina, que é um hormônio sintético, deve ser colocado caso necessário for, né? Geralmente para induzir lá depois de 42 semanas ou próximo do período expulsivo, mas ela tem indicações para isso.
E algumas pessoas perguntam: será que nascer por cesárea é mais seguro em era Covid do que nascer por parto vaginal? Não, não é. A cesárea, ela nunca foi mais segura. O que a cesárea tem é uma assimilação maior cultural. A nossa cultura assimilou que a cesárea ela é mais segura. Mas se nós formos olhar as taxas, os índices de mortalidade materna, eles são maiores sempre na cesárea. Esses dados não são divulgados dessa forma. Né? E outra coisa, ela provoca então, para ter uma taxa maior de mortalidade, um maior sangramento, então provoca mais hemorragia, ela provoca inversão uterina, provoca febre puerperal, né, as infecções em geral, e então não é segurança nascer por cesárea. Até porque a cesárea, ela vai exigir maior tempo de hospitalização. Se ela exige maior tempo de hospitalização, ela vai exigir maior tempo de exposição a agentes patológicos. E enquanto que o parto normal, a gente acaba ficando geralmente nos hospitais por 2 dias, porque isso é uma preconização do Ministério da Saúde, para ver todo um acompanhamento pós-parto, mas a mulher teve o bebê, ela está bem, passou 6 horas, essa mulher está estável, essa mulher está em condição de não precisar mais exatamente ficar sob a monitorização de uma equipe constantemente. Então, a melhor forma de nascer continua sendo pelo parto vaginal. E com esses respeitos, sem empurrar a barriga, que a manobra de Christeller, ela é totalmente abolida, não deve acontecer. Não deve, então, acontecer de estar rompendo bolsa, né? Porque quanto mais eu conservo a bolsa, mais eu dou segurança para o meu bebê, porque o meu bebê está protegido lá dentro contra os agentes patológicos e oferecer alimento da mesma forma, o acompanhante da mesma forma, né? E tudo o que já era para acontecer, mas que se esta mulher tiver sintoma, se essa mulher tiver diagnóstico para Covid, ela vai precisar estar paramentada, ela vai precisar estar de máscara, ela vai precisar estar de touca, ela vai precisar estar de avental. E uma coisa interessante é que, assim, a mesma coisa que se faz também logo depois que o bebê nasce, deve ser preconizado. O bebê nasceu, coloca o bebê em cima do peito da mãe. Só uma diferença aí. O bebê nasce em casos de mães contaminadas, em caso de mães com diagnóstico, né? Ou possivelmente. O bebê nasce, o obstetra, seja o médico, seja o enfermeiro, ele vai secar o bebê primeiro, para depois colocar o bebê sobre o peito da mãe. Sem o Covid, a gente tira, o bebê nasce e já vai para o peito da mãe. Com o Covid, o bebê primeiro tem que ser seco, para depois ele ir para o peito da mãe. E é contato pele a pele, né? Então, não vai abolir contato pele a pele? Não. O contato pele a pele é mantido na primeira hora de vida, é primordial, é padrão ouro, o bebê vai para o peito. E outra coisa, o cordão umbilical também não deve ser clampeado, cortado imediatamente, porque ela é Covid, né? Diagnóstico Covid ou suspeita para Covid. É também da mesma forma, vamos esperar parar de pulsar ou esperar pelo menos aí, né, os tempos preconizados aí, que tem várias diretrizes aí nacionais, internacionais, mas pelo menos 1 minuto, 3 minutos, mas o ideal é parar de pulsar, tá? Isso seria o ideal, né? Então agora vamos para a última parte. Quais os cuidados do puerpério? Porque agora as puérperas estão no grupo de risco, né? E aí, quais são os principais cuidados nessa fase? Bem lembrado, Bruna. Tanto as gestantes quanto as puérperas estão no grupo de risco. Mesmo sendo uma gestante não risco obstétrico, ela passa a ser risco, porque ela está gestante. Então, a mulher é gestante, ela é risco, a puérpera, ela é risco. Puérpera, nasceu o bebê. Puer, de criança, né? Puérpera, já pariu, né? Então, a mulher que já pariu.
Então, a mulher que já pariu, ela precisa, se ela pariu o bebê no hospital, seja de parto vaginal, seja de cesárea, ela vai para casa, ela precisa manter uma quarentena de 14 dias, sem visitas. Isso é o preconizado, porque ela está saindo do ambiente hospitalar. Então, o ideal é que ela não tenha contato com outras pessoas a não ser com a sua família do domicílio. Uhum. Ela precisa ter esse distanciamento social, tanto por ela quanto também pelos outros, porque ela está vindo do ambiente hospitalar, né? Sim. Então, ela vai amamentar da mesma forma, ela vai se alimentar bem da mesma forma, higienização, mas os cuidados para com ela são muito maiores, principalmente nas 2 semanas seguintes ao nascimento, que é quando ela está mais suscetível, ela está mais vulnerável a algum agravamento. E Uhum. aí, se ela tiver qualquer um desses sinais, se ela está com febre persistente, se ela tem febre, se ela tem tosse, se ela tem dor de garganta, ela precisa, primeira coisa, ligar para o serviço, tentar acionar o serviço, o profissional, e depois procurar o serviço pessoalmente, né? Só numa segunda instância. Primeiro, deve fazer um contato por telefone. Se preservar o máximo que ela pudesse preservar, né? Por conta dessas questões, porque uma mulher que teve bebê, seja por parto normal ou por cesárea, ela perdeu sangue, né? No parto normal ela vai perder muito menos, em torno de 200 ml de sangue. Mas na cesárea ela vai perder pelo menos meio litro de sangue. Então ela tem menos sangue, ela tem então, se ela já tem uma oxigenação comprometida por uma infecção pelo Covid, ela vai ter maior dificuldade de oxigenação tecidual ainda, né? Uhum. Então, esse contato social deve ser evitado por 2 semanas. E E aí, após, pode falar. todos os sintomas em alerta, né? A questão do Uhum. sangramento, né? Isso já usualmente, né? A questão do sangramento, dos coágulos, ela deve, a mulher que tem o bebê por via vaginal, ela sangra alguns dias a mais, mas porque não houve, né? Digamos, um Limpeza. enxugamento, uma limpeza do útero na hora da cirurgia. Por isso que aparentemente ela sangra menos, mas ela não está sangrando, ela sangra mais, mas ela não está sangrando mais, né? Porque não houve Uhum. essa limpeza. Então, acredito que seria mais ou menos isso. São várias, né, informações, né? A gente não quer deixar passar nada. Depois desses 15 dias, esses 14 dias, se ela vai receber em casa, por exemplo, a irmã, que quer muito conhecer o bebê, quais os cuidados que essas pessoas que vão visitar eles em casa, o que eles têm que fazer? Porque geralmente a pessoa já vai querendo pegar o bebê, já chega perto da mãe, e isso não pode ser feito, né? Como que eles devem, que cuidados têm que ser tomados aí nesse caso? Olha, eu diria que nós, ainda enquanto quarentena, evitássemos o máximo visitas. Mas se é uma irmã, é a minha mãe, né? É. É alguém da minha família, né? A minha sogra, é alguém da minha família. Então eu preciso, né? Também dessa questão emocional. Essas pessoas não podem estar com nenhum sintoma respiratório, né? E essas pessoas precisam ser honestas quanto a isso. Então, não pode ter nenhum sintoma respiratório, tosse seca, dor de garganta, febre, né? Dificuldade respiratória, pior ainda. Então, Já não pode. deveria, antes, já com o bebê sem pandemia, já não deveria ir, né? Na Ah, verdade, não agora deveria. é. É isso mesmo. Mas, né, é alguém muito próximo a mim, né? Então, essa pessoa que é muito próxima a mim, ela vai estar de máscara, ela precisa estar bem higienizada, ela precisa passar o álcool gel. E assim, eu ia dizer, né, é difícil, assim, o contato físico, mas é tão difícil porque a maternidade, a obstetrícia é contato físico. A gente está tendo muita dificuldade de lidar com isso. Porque nós, por exemplo, vocês, né, no atendimento ao parto, como que nós vamos ficar sem tocar numa mulher? Então, essa questão do contato físico, ela é eu ter realmente, né, a questão do bom senso de não estar apresentando nenhum sinal respiratório e, assim, evitar, mas dentro da medida do possível, porque a obstetrícia é contato físico, né? E assim como a maternidade, né, é contato físico. Então, Uhum. assim, evitar beijar a criança,
né? Sempre, né? Esse contato sempre, sempre. O contato com a saliva, o contato muito próximo ao corpo, porque a gente já perde esse distanciamento de 1 metro, né? Mais ou menos de 1 a 2 metros. Não Então, assim, compartilhar com os filhos, né? Porque às vezes a mãe pega uma coisinha, dá na boca da filha e assim, aquele carinho, não dá agora. não. Então, assim, não adianta eu, Alessandra, falar, olha, você não dá o teu bebê para ninguém segurar, não, tá? Então, o que que eu coloco? Existe uma chance de transmitir? Existe. Mas você vai avaliar, você dentro, né, do seu âmbito familiar, com a sua família, com a questão da higienização, da etiqueta respiratória, da proteção por máscara, mesmo estando dentro de casa, nesse caso por conta do bebê, da puérpera, né? Então, isso é cada família, assim como está liberado pela Secretaria Estadual de Saúde, que cada instituição, que cada serviço também gerencia as suas questões relacionadas ao acompanhante. Sim. Porque é complicado. Uhum. É Cada um tem complicado, sua realidade, né? A gente não consegue medir, né? justamente. Mas É, assim, eu acho que ter um ambiente bem ventilado, né? Deixar a casa aberta. Agora tá frio, então tem que deixar a casinha aberta mesmo que esteja frio, né? Coloca uma roupinha quentinha. E verdade. quem não for irmão, pai, mãe, né? Não visite agora, né? Espera um Não, pouquinho, porque é um momento muito delicado. Eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de bom senso. A gente quer conhecer bebezinho, a gente quer ver, a gente quer saber como foi o parto, a gente quer saber tudo. Mas vamos conversar. O WhatsApp tá aí para isso, né? A gente faz uma chamada de vídeo, né? Hoje tem justamente, olha, hoje tecnologia. a gente tem essa tecnologia que é maravilhosa, a gente está aprendendo a usar, né? Essa tecnologia que é maravilhosa e nos aproxima, né? A gente se aproxima de pessoas que estão tão distantes e a gente acaba se aproximando mais por conta dessas tecnologias e vamos nos adaptando a isso, pelo menos nesse momento. Nós, em Cascavel, nós no Paraná, nós não estamos numa situação razoavelmente estabilizada, nós não estamos. Nós tivemos ontem, vou falar rapidamente, um web seminário com todos os profissionais enfermeiros obstetras do Brasil inteiro, que foi feito pela ABENFO Nacional, com a presença inclusive de enfermeira obstetra da América Latina, representando a América Latina. E cada estado passou a sua situação de pandemia. Nós temos caso, como no caso do Pará, onde a presidente do Corém Paraná estava fazendo plantão ontem à noite na maternidade, porque não existia nenhuma enfermeira obstetra disponível para ficar no plantão. Porque essa enfermeira, inclusive do Corém Paraná, ia fazer a apresentação no web seminário, ela não pôde estar, porque ela era a única da cidade de Belém do Pará a poder estar lá para atender as mulheres. Então nós estamos tendo no mundo todo, o Brasil é o lugar que mais profissionais contaminados pela Covid nós temos. E se nós formos ver, o que nos chama muita atenção, os profissionais são a maioria mulheres. A maioria são enfermeiros, a maioria entre os farmacêuticos, fisioterapeutas são mulheres, a maioria, inclusive hoje, dos mais formados recentemente na medicina também são mulheres. Então, assim, a grande massa trabalhadora da saúde é de mulher. E essas mulheres têm filhos pequenos, essas mulheres vão para casa e essas mulheres têm as suas famílias e nós sabemos que as mulheres são pilares das suas famílias. Então, isso é uma coisa que nos deixa muito preocupadas, porque e se toda a população, né, não se precaver dessa forma, a saúde vai adoecer, a saúde que eu digo, o profissional de saúde que já estão adoecendo. E se nós adoecermos, vai ficar pior. Então, por isso que a gente tem que evitar esse contato. E não adianta depois ficar doente e não ter, não é nem leito, gente, é não ter profissional para atender. Porque tem leito, Rio de Janeiro tem leito e não tem profissional. Então é uma situação inédita. É uma situação que nós não temos, né, na nossa história, é uma situação desta forma. E nós não estamos sabendo exatamente como lidar com tudo isso.
as pessoas não estão acreditando muito, né? Estão relaxando nos cuidados, porque elas estão vendo os casos, às vezes, aliás, elas pensam que os casos estão diminuindo, e se estão deixando de aumentar tanto, é porque as pessoas estavam se cuidando. Mas se a gente voltar a relaxar, as coisas vão voltar a aumentar, né? Não é porque está melhorando, porque o vírus está sumindo, é porque a gente está fazendo a nossa parte. Mas se a gente parar de fazer a nossa parte, as coisas podem piorar e muito novamente. Exatamente. Isso é que nem vacina, né, Bruna? Porque quando a gente se vacina, a gente não adoece. Daí vai falar, ah, mas e a doença? Cadê a doença? Não tem a doença, não tem porque vacinou, né? Então, assim, é uma forma de se